Conseguiu, Elias? Ok, então vou começar aqui. Obrigado, Elias. Pessoal, boa tarde a todos os participantes, hoje na aula síncrona, né? Eu vou só compartilhar aqui para abrir o questionário e a gente resolver o questionário. E se for surgindo dúvidas, aí a gente vai discutindo juntos, ok? Deixa eu só abrir aqui. Aí quando eu estiver no chat, né, apresentando, no chat não, quando eu estiver apresentando o solucionário e resolvendo, aí se alguém quiser abrir o microfone, certo? Porque eu não vou estar enxergando a conversa, ok? Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Vocês já estão conseguindo ver a minha tela compartilhada? Dá sim, professor. Certo, porque às vezes eu tento compartilhar uma janela para ficar só o PDF e não compartilha. Aí tem vezes que eu tenho que compartilhar a tela inteira, né? Aí às vezes demora, ok? Ok. Bom, eu baixei aqui o formulário, deixa eu só ver aqui. Eu consigo colocar a caneta aqui. Deixa eu ver se eu testar ela só tá ok. Tá funcionando. Bom, começando aqui a nossa primeira questão, né? Do nosso formulário, a primeira questão era um amplificador inversor, né? No qual eu pedi aqui o ganho, né? Deixa eu só confirmar aqui, né? O módulo de V0 quando o VI for 1,5, não o ganho, né? Exatamente, mas a saída, ok? O que gerou muita confusão, né? Foi que vocês estavam com dúvida com relação à entrada, né? E aquilo que a gente comentou lá no grupo, né? Que o professor Elias até enfatizou, o amplificador vai poder amplificar sinal aí, seja DC, AC, né? O fato de estar RMS, né? Não significa que ele não vai amplificar, desde, né, que atenda aquelas condições de que não sature, né? E dependendo aí do ganho, ok? Então, como esse aqui é um amplificador inversor, né? Como é que a gente calcula o ganho e respectivamente a saída, né? Então, no amplificador inversor, a gente tem que a saída V0 sobre VI, vou colocar VI, que é a nomenclatura, né? É igual a menos R2 sobre R1, não é isso? R2 é esse valor aqui, né? E R1 esse valor aqui. Então, quando eu fizer essa conta, vai ser menos 137,5, vou colocar aqui K, ok? Dividido por 25K, né? De quilômetros, ok? Então, V0 sobre VI vai dar 8 menos 8,25, não é isso? Tá certo esse valor? Eu só não fiz esse valor. 8,25 já é quando eu multiplico pela entrada, né? Deixa eu só apagar aqui. Alguém fez essa conta? Vamos fazer aqui com o meu apagador. Clebson fez essa conta, Clebson? Eu fiz, deu exatamente isso. Mas é a saída, né? Já? Ah, Mas só opa, 137 dividido por 25. deixa eu fazer. 137,5. Sim. Eu não coloquei, mas alguém pode se manifestar aí também. Deixa eu fazer. É 137,5 dividido por 25. Dá 5,5. Quanto? 5,5. É isso mesmo? É, E a saída, então, seria quantos? Multiplica agora por 1,5. 5,5, né? Menos, vezes 1,5, né? Que é a entrada. isso. Deu quanto? 8,25.
menos 8,25, né? Só Isso. que a questão, pessoal, o que é que eu pedi? Muita gente errou isso aqui, né, nas primeiras tentativas, que é volt por volt, né? Muita gente errou essa questão nas primeiras tentativas porque marcou menos 8,25, mas na verdade eu pedi módulo. Então, módulo dá um valor que positivo, ok? Foi isso? Certo? Tranquilo? Então, a alternativa era essa daqui, né? Todo mundo acertou? Dúvidas em relação a essa questão? Nenhuma? Vou continuar aqui, ok? Então, na questão 2, ainda é relativa à questão 1, né? Só que agora o ganho é quanto? O ganho é... Opa, deixa eu só apagar aqui, que às vezes eu uso o mouse. O ganho é o mesmo, mas a entrada é quanto? 0,20, 0,6. O que causou também algum problema, eu não sei exatamente quem, né? Estava confundindo isso aqui com aquela alimentação de mais VCC, né? Que tem aqui no Ampiop, ok? Mas, na verdade, isso aqui é VI igual a menos 0,6 volts CC, né? Esse CC é de corrente contínua. Então, o nosso ganho, né? V0 sobre VI é igual a menos, vou só pegar esse resultado aqui de cima, 5,5, né? 5,5. Só que agora a minha entrada vale quanto? Vale menos 0,6. Então, V0 é menos 5,5 vezes menos 0,6. Não é isso? Quando eu chegar aqui nesse ponto, eu vou ter que V0 vai ser 3,3 volts, se não me engano. Não é isso? Certo? Tranquilo, né? Aqui está com numeração diferente, né? Porque ele começa com essa questão 3, né? Alguém ficou com alguma dúvida ainda? Se tiver, alguém pode falar aí. Eu só estou falando o nome de Clebson porque eu conheço o Clebson, que é das duas turmas. Se tiver algum outro aluno, pode abrir o microfone e perguntar. Certo? Então, na questão 3, né, é característica de um amplificador operacional ideal. A gente tem várias características, né, que a gente discutiu na aula do amplificador operacional ideal, que dentre elas a gente destacou quais? Alguém lembra? Cleberson, você lembra? Cadê a questão? Característica do amplificador operacional. Você assistiu a aula, me diga aí se você conseguiu absorver de um amplificador operacional, o que é que a gente tem como característica? A impedância de entrada. Ai, meu Deus, eu lembro que acho que a corrente é zero. A impedância de entrada, né, Aqui eu não, e nesse é ponto aí, alta, né, para te dar uma corrente zero. E a impedância de saída. Para ser ideal, né, a gente usa impedância de saída nula, é isso? Ou infinito? meu Deus, aí. Nula. Bora lá, vocês responderam o questionário. A É impedância, porque, tipo, eu a não impedância, pego pelo. a impedância de saída É nula. nula, né? Pessoal, vamos lá para a gente Eu fiquei com medo de falar. ratificar os nossos conceitos, certo? Vamos raciocinar. Então, isso, nula, né? Uma outra característica também do ideal, que seria banda, né? Infinita, né? Isso eu estou falando do ideal, certo? Então, aqui no nosso caso, né? Como é para marcar uma característica dele, então o ganho de tensão é unitário, está errado, né? Impedância entre as entradas é nula, né? É importante que ele seja infinita, o maior possível, né? A impedância de saída é nula, ok? A resposta de frequência é unitária, também não faz sentido.
ok? Na questão 4, o que é que a gente tinha, né? A gente tinha aqui, né, um circuito que está representado aqui por essa figura aqui, né? Digamos assim, um circuito que tinha esse tipo de entrada e o circuito estaria aqui no meio, né? E, como característica, a gente tinha uma saída, e a saída é dada aqui dessa forma. Eu não sei se vocês lembram, né, mas a questão está colocando assim, né, o circuito que melhor representa a relação entrada e saída de sinal para o bloco que está aqui no meio, que é o circuito, né. Então, a gente viu lá, não sei se vocês lembram, que a gente fez até uma simulação no qual eu mostrei que um circuito integrador, né, com aquela resistência em cima lá do capacitor, né, ela carregava aquele capacitor e descarregava. Então, aquele método, o que, é que a gente usava para fazer? Usava para fazer um circuito como esse aqui, no qual a saída gerasse uma triangular, ok? Lembrando que lá, quando a gente explorou, a gente não se preocupou em deixar a forma de onda assim, né? Bonita, como está aqui, mas o princípio é o mesmo. Então, o bloco que faz isso, né, seria um circuito aí do tipo integrador, não é isso? Todos acertaram essa questão? Sim. Sim. Lembram? Né? Então, lembrando que lá, quando a gente for projetar, lembrando, né, não é interessante também que a gente tenha uma saída como aquela, né? Que eu acho que eu coloquei um pulso assim, né? Retangular, não é isso? E tinha uma saída que caía, né? E fazia isso, né? Então, a ideia é que ela ficasse retinho, mas aí, se a gente fosse projetar, a gente tem que levar em consideração várias outras coisas, ok? A próxima questão, a questão 5, né? Na questão 5 a gente tem essa configuração, não é isso? Esses dois circuitos aqui, eles são do tipo quê? Inversor ou não inversor? No caso, ele é inversor, não é isso? Já que a gente está aplicando uma tensão de entrada no terminal negativo, ok? Então, ele pede aqui, né, o ganho de tensão obtido, né? Que ganho de tensão obtido é equivalente a um outro circuito, né, que a gente estudou. Então, para a gente fazer isso, a gente pode aplicar o que a gente viu, né? Então, eu vou resolver primeiro esse circuito. Então, eu quero ver a saída desse meu circuito aqui. Então, eu vou chamar isso aqui pelo nome, por uma variável que eu vou criar aqui, que eu vou chamar de Vx. E essa Vx, o que está aqui nesse ponto, ela vai ser a entrada desse segundo ampliópio. Ok? Então, se eu aplicar aqui para o primeiro ampliópio, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que meu Vx, né? Não vou nem colocar V0, porque V0 é a saída final. Deixa eu apagar aqui. Vx sobre V de entrada, mas nesse caso a minha entrada está sendo quem? VA. Então vou colocar em função de VA. É igual a menos R2 sobre R1. Então esse meu Vx, que é como se fosse a primeira saída do meu Ampiop 1, né, aqui, seria quem? Vx seria menos R2 sobre R1 vezes VA. Ok? Então essa aqui é a minha primeira saída. Okay? Essa saída ela vai servir de entrada para um outro amplificador, né? Então, no amplificador 2, eu vou ter também a mesma coisa, do tipo inversor. Vou ter aqui que minha saída, que agora é V0, né? Vou botar aqui um ponto. V0 sobre quem agora? Sobre Vx, né? Porque é o que está sendo aplicado. É igual a menos R4 sobre R3, não é isso? Então, isso aqui vai ser igual a V0, vai ser igual a menos R4 sobre R3, que multiplica Vx. Então, se eu usar o Vx que eu encontrei na saída do amplificador operacional 1, né, a saída será quem? Menos R4 sobre R3, que multiplica menos R2 sobre R1, né, vezes VA. Aí, nessa questão, eu pedi para fazer essa consideração aqui, né, que R1 é igual a R2 e R3 é igual a R4. Então, quando eu fizer isso, né,
eu vou ter aqui que R4 é igual a R3, então seria R3 sobre R3, que multiplica R1 igual a R2, né? Posso usar essa nomenclatura. R1 sobre R1 vezes VA, não é isso? Então, o que é que eu vou ter aqui? Que V0 sobre VA é igual a quanto? A 1, não é isso? Isso aqui tudo é 1. Então, o ganho, né, deu 1 volt por volt. Eu perguntei qual o circuito, não é isso? Deixa eu só olhar a pergunta. O ganho de tensão obtido é equivalente ao ganho de que amplificador que a gente estudou. No caso, é o seguidor de tensão, né? Esse que tem ganho que 1 no seguidor de tensão, o que eu tenho na minha entrada, eu tenho na minha saída. Ok? Alguma dúvida com relação a essa questão? Cleves. Professor, o senhor pode repetir? Eu sei que esse circuito é o buff, mas eu só queria entender o que foi que o senhor fez. Bom, lembra-se que lá no buff a gente tem um circuito assim, né? Não é isso? E quando eu fizer aquela análise, o que eu aplicar aqui na minha entrada vai estar na minha saída, entendeu? Então, ganho na entrada, né, saída sobre entrada, né? Isso. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, aqui eu só relacionei. Então, esse circuito aqui, ele não é um buffer, entendeu? Mas do jeito que ele está configurado, é como se ele desse um ganho igualzinho a um seguidor de tensão. Então, eu poderia substituir esse circuito todinho por um seguidor de tensão. Entendeu? Então, V0 sobre V0 é igual a VI. Então, aqui é só uma questão mais interpretativa, né? Então, vai até daquela questão do seu projeto, né? Se você tiver um circuito desse que precisa, né, simplificar, uma simplificação era substituir por um buffer só, entendeu? Assim eu economizava CI no meu circuito, digamos assim. Ok? Professor, qual é o uso Ok, prático professor. de você usar esse circuito? Um seguidor O de tensão? buffer Sim, geralmente se usa para isolar estágio, entendeu? Um estágio de outro, quando você tem vários amplificadores em cascata. Certo? beleza. Para isolar um estágio de outro. Mas isso aqui está mais em aplicações, então a gente vai se concentrar mais no início, né? Tentar estudar as características para depois começar a aplicar, entendeu? Sim, senhor. Ok? Próximo. Essa questão aqui, né? Qual é a tensão de saída, não é isso? Desse circuito aqui. Ok? Então, nesse circuito aqui, ó, aqui está só uma representação, né? Eu acho que gerou dúvida também, mas eu substituí aqui aquela fonte por uma fonte de corrente, né? Digamos assim. Então, aqui é como se estivesse circulando uma corrente nesse sentido aqui, ó. Dado por essa fonte. Lembrando que a corrente de entrada, né? É zero do amplificador operacional, supondo que ele é ideal, né? Então, o que é que eu teria aqui? A corrente todinha passando por esse ponto, né? E retornando para cá, digamos assim, ok? Então, se eu fizer isso, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff aqui, ó. Esse ponto aqui é meu V0. Acho que ficou dúvida até na aplicação da lei de Kirchhoff, né? E esse ponto aqui, como é um curto-circuito virtual, né, e é ideal, aqui a tensão é praticamente o quê? Zero. Então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff e somar as tensões em uma malha, né? Lembrando que essa malha, só ela se fecharia aqui, né? Ó, esse ponto é igual a esse aqui, ó, certo? E V0 está aqui, ó. Okay? Então, se eu percorrer a malha nesse sentido, o que é que eu vou ter? V0, né? A polaridade aqui do resistor é mais e menos, né? Está nesse sentido. Menos 9K vezes a corrente que passa por ele, que é quem? 1 miliampere. Voltei para o meu ponto aqui, zero, ó. Tudo isso aqui é igual a zero. Aplicação da lei de Kirchhoff de novo, né? Então, meu V0 é simplesmente o quê? 9K vezes o mili, né? Esse K corta com mili, então V0 é quanto? 9 volts, não é isso?
certo? Na segunda questão, então deixa eu só marcar aqui 9, né? Na segunda questão, ele pede o valor de zero, não é isso? Da questão anterior, né? Que é essa questão 6. Estou confundindo que tem duas numerações. A numeração do form, né? E a numeração da questão. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou olhar essa corrente de zero aqui, ó. Então, se eu olhar, eu vou dar um zoom aqui nesse ponto, ok? Se eu olhar aqui, se eu aplicar a lei de Kirchhoff dos nós, o que é que eu vou ter? Ó? Nesse ponto aqui, né? Que seria onde estava zero. Eu tenho uma corrente descendo, né? Aqui também eu tenho uma outra corrente descendo. Deixa eu só desenhar que fica melhor. Deixa eu desenhar o circuito. Eu não sei se vocês tiveram dúvida nesse quesito. Ó, deixa eu colocar assim. Então, se eu desenhar, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, uma resistência, né? Tá no terra, 15K, né? Aqui também vai ter uma outra, 6K. E aqui é V0 esse nó, né? E aqui eu tenho uma corrente, eu vou colocar aqui 1 miliampere, não é isso? E a corrente zero tá para cá. Então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff aqui nesse ponto, o que é que eu vou ter, né, como resultado? Supondo que essas correntes, como a tensão está assim, ó, V0, então essas correntes estão descendo aqui, ó, nesses resistores. Ok? Então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff aqui dos nós, que diz que a somatória de todas as correntes em um nó tem que ser igual a quanto? A zero. Então, como todas as correntes da minha, todas as correntes desse nó aqui, ó, estão saindo desse nó, então eu sei que I0 mais 1 miliampere, que é essa aqui, ó, certo? Mas que corrente está em cima dessa tensão aqui, dessa resistência aqui? Seria a tensão dela, né, pela lei de Ohm, V0 sobre esse resistor de 15K. Então, seria essa corrente I para o resistor de 15K. Então, aqui seria mais V0 sobre 15K. E aqui também, que corrente é essa que está aqui? Seria a tensão que eu estou aplicando nesse ponto, né, que está em cima dessa outra resistência, mais V0 sobre 6K, ok? Aqui também está faltando K, né? Tudo isso aqui é igual a zero, porque a soma das minhas correntes em um nó tem que ser igual a zero lá pela lei de Kirchhoff. Então, quando eu faço isso, né, eu quero achar I0, I0 vai ser igual a menos 1 miliampere, mais V0 a gente achou, que é quanto? 9. 9 dividido por 15K, no caso não é mais, né? É menos, que eu passei todo mundo para o outro lado da igualdade. Que seria menos, né? E aqui também seria menos. Deixa eu colocar. E também aqui seria menos 9 dividido por 6K. Então, quando eu fizer essa conta, isso aqui também vai dar em milha, esse termo e esse termo. Eu não fiz a conta de 9 sobre 15, nem de 9 sobre 6K, mas quando eu fizer isso e somar com miliampere, eu acho que vai dar alternativa. Alguém lembra? Acho que é a letra B, né? Menos 3,1 mili. Confirme para mim esses valores. Deixa eu fazer aqui. É isso mesmo, né? Menos 3,1 miliampere, né? Que seria essa alternativa aqui. Okay? Certo? Dúvidas? Se alguém tiver respondido de uma maneira diferente, também pode se manifestar. Clebson, fez assim, Clebson? Fiz. A única modificação foi que eu peguei o equivalente dos resistores de 15 e de 6. Pode ser também, né? Se transformou numa única impedância, né? Foi. Exatamente, pode ser também.
Não teria problema algum. Na próxima questão, né? Essa questão aqui, né, ela trata de um amplificador de diferenças, não é isso? Então a gente tem que projetar, né, os valores de R1 e R2, né, de forma que tivesse esse ganho de entrada, né, essa resistência de entrada e um ganho aqui de 10 volts por volts, né, que seria o ganho. A gente deduziu essa expressão para o amplificador de diferenças, né? Deixa eu colocar aqui. Eita, não está aparecendo não, né? Deu um atraso aí para vocês. Deu. Deixa eu colocar aqui. Amplificador, deixa eu só limpar aqui a tela. Amplificador de diferenças, né? No amplificador de diferenças, o que, é que a gente tinha como característica? Que a resistência de entrada é igual a duas vezes o que? R1, quando eu faço R1 igual a R3, né? Que é esse resistor aqui, é isso? É? E que o ganho V0 sobre VI é R2 sobre R1. Então, eu iria associar, né, a esse meu resultado aqui, ó, né, para o ganho e para a resistência de entrada e tentar encontrar esses valores. Então, se a minha resistência de entrada é 20, né, trazendo para cá, ó, esse ponto, então eu teria que 20K é igual a quem? A duas vezes R1. Então, R1 é igual a 10K, né? Então, aqui, como eu tenho R1 igual a R3, tudo isso aqui é igual a 10K, né? Ok? E V0 sobre VI é quem? R2 sobre R1, não é isso? Certo? R2 sobre R1 é igual a quanto? A 10, não é isso? Então, eu sabia que R2 teria que ser 10 vezes o valor de R1. Então, como R1 é 10, né? Então, eu teria que R2 é igual a 10 vezes 10. R2 igual a 100, não é isso? Sim. Ok? Tranquilo? Então, a alternativa que tem essas condições seriam essas aqui, né? Todo mundo acertou? Sim. Sim. Resolveram assim ou pensaram de uma forma diferente? Resolvi assim também. Pronto. Eu olhei Então, a figura. o quê, Clevison? Eu olhei a figura. Tinha uma foto que ele tinha destrinchado. Aí mostrou como era. Tipo, de vez você resolver, a figura já trazia pronta, aí você só substituía. É, porque aqui está a entrada, né? VA e VB. Porque, na verdade, o ganho é R2 sobre R1 que multiplica V e D, que é essas diferenças aqui, né? Entendeu? Mas eu nem comentei, né, sobre as entradas, entendeu? Já que eu já tinha dado o ganho e as resistências de entrada. Assim, o valor que eu queria, né? Como é, Clebson? Eu tinha olhado no Google na hora aqui, eu, tipo, eu não tava lembrando. Aí eu falei, vou olhar no Google aqui para ver se deu aquilo mais rápido as fórmulas. É, às vezes eu também coloco de lado. As fórmulas eu também esqueço, são muitas fórmulas, né? Então, por exemplo, numa situação de prova presencial, entendeu? Eu coloco as formulações, entendeu? Não vejo problema, Entendi. porque a gente pede o raciocínio. Eu mesmo esqueço, tem muita fórmula, entendeu? Algumas são mais fáceis de lembrar, né? Mas outras são mais complicadas, entendeu? Sim, professor.
Uhum. Bom, essa questão aqui, né, é uma questão também do inversor, né? Está pedindo o ganho e a largura de banda, né? Então, o ganho do inversor a gente já sabe como é que calcula, né? V0 sobre VI é igual a quem? A menos R2 sobre R1, que nesse caso R2 é 75 kg, né? E R1 é quanto? 1,5, né? Então, quando eu fazer isso, vai dar um ganho, né? Está dando um atraso aqui. Eu acho que essa conta dá menos 50, não é isso? 75 sobre 1,5, né? 75 sobre 1,5 é a mesma coisa de 150 dividido por 150. Não. Tá certo isso, essa conta? É, Tá certo. 150 dividido por 3, né? Eu faço a conta assim, ó. 75 dividido por 1,5 é a mesma coisa de 2 sobre 3. Eu sei que 75... Não, de 3 sobre 2, né? Aí 75 vezes 2 sobre 3. Vai ficar mais fácil. 150 dividido por 3, 50. Ok? E a largura de banda, né? Se vocês olharem, tem duas formas de vocês fazerem isso aqui. Acho que o professor Elias até explicou no início, né? A largura de banda está aqui, ó, né? A partir desse ponto, a gente começa a ter um decaimento, né? Aí de 3 dB inicialmente, né? E vai caindo aí 20 dB por década até esse ponto aqui. Então, se eu olhar só para o gráfico, né? Eu sabia que a largura de banda era quanto? 20, né? Então, seria essa questão aqui também. Uma outra forma de vocês fazerem era relacionar aquela fórmula, né, que tinha lá no Amp-Op real, que é compensado, né, que a frequência de ganho unitário é igual ao módulo do ganho, né, vezes a frequência de corte, né, digamos assim, ok? Então, esse ômega t, como é que a gente extrai? Se vocês lembrarem lá da aula, né, esse ômega t é a frequência de ganho unitário, é quando o meu ganho chega em 0 dB. Se eu olhar para o gráfico, esse ganho é aqui, né, nesse ponto. Então, aqui seria, né, se eu olhasse aqui a frequência, seria 1 mega dividido pelo módulo, né? Deixa eu só ajeitar esse mega aqui que não ficou legal. Então, aqui seria 1 megahertz, né? Dividido pelo módulo do ganho, que seria 50. Aí eu acho que daria 20K também. Kilohertz, não é isso? Vocês fizeram de que forma? Eu fiz exatamente assim. A minha maior dúvida foi na décima. Na décima, eu precisei de ajuda. Mas conseguiu fazer, né? Assim, foi naquela ali, eu acho que entendi. É porque, na verdade, tem umas deduções, né, que mostram como é que relaciona esse ganho, né, na prática com um amp-op ideal, né, que os fabricantes colocam, né, num amplificador real, né. Então, nessa questão dessa, né, a gente tem um amplificador, ele é compensado, né, naquele caso, e eu tinha mostrado uma formulazinha durante a aula, né. Ele tem um ganho em malha aberta, né, que é a característica dele, 10 a quinta, né. Ele tem um ganho CA em malha fechada de 20 dB e 100 kHz. Então, ele quer que assinale a alternativa, né, que representa a frequência de corte, né. Geralmente aqui eu chamei lá, né, mas eu disse lá na aula que isso aqui também era FB, eu não sei se vocês lembram, né. Mas lá no uma formulazinha que a gente tinha colocado, né, do amplificador compensado, né, a gente tem aqui esse módulo, né, para olhar aqui na frequência, né, seria igual ao meu ganho em malha aberta, né, vezes ômega B dividido pela minha frequência, não é isso? Então, o que eu precisaria fazer aqui, ó, esse aqui é o ganho que eu já tinha, que era quanto? 10 a quinta, né? Ômega é a frequência, né? Eu posso usar essa frequência aqui, já que ele deu ganho de 20 dB, ó, de 20 dB de 100 kg. Então, nesse caso, ômega seria 100. Ok?
E esse módulo aqui a gente já tem, só que a questão deu em quê? Em decibéis, ó, 20 dB, entendeu? Então, quando eu converter 20 dB para volts por volt, né, eu vou chegar em 100, entendeu? Esse ganho aqui, que eu vou colocar assim, né, AJ ômega, vou colocar aqui, é igual a 100, só lembrando que eu não estou fazendo essa conta, né? 20 dB, quando eu transformo, né, em termos de ganho, vai dar 100, né? Então, se eu fizer essa relação com essa forma, então meu ômega B seria 100, não está aparecendo, né? Eu vou isolar aqui antes, para não confundir vocês, porque às vezes eu vou pensando lá na frente, pode confundir, né, Clebson? Eu vou só isolar aqui ômega B, ó. Ômega B vezes A0 é igual a quem? A ômega vezes esse ganho aqui, né? A de J ômega, o módulo. Então, ômega B seria essa frequência, que seria 100 kg, né? Vou botar 100 vezes 10 a terceira, vezes o ganho. Quanto foi o ganho? Esse ganho está expresso aqui em dB, mas quando eu converter, ele é 100, né? Isso. Dividido pelo meu A0, que é quanto? 10 a quinta, né? Que é o ganho interno. Okay? Quando eu fizer isso, eu vou achar um ômega B, vou colocar aqui de quanto? Aqui é 10 elevado, né? Tá aparecendo 105. Deixa eu apagar aqui. Posso até colocar assim para ficar mais legal, ó. E ficar mais parecido, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Acho que eu inverti, né, pessoal? Cleverson, tá certo? Isso aí daria 100, não? Hã? Aí daria 100, não? WB, 100 vezes 10 a terceira vezes 100. Cortaria embaixo ou de cima ali? Tá certo esse valor? Eu acredito que não. Ah, deixa eu ver aqui. A não ser que eu tenha errado. Ah, eu acho que eu errei aqui, né? 20 dB, né? 20 dB convertido dá 100 ou dá 10, pessoal? Agora que eu vi aqui. Acho que dá 10, né? Deixa eu corrigir aqui. Não é isso? Deixa eu ver. 20. Ou esse que tá errado aqui? Deixa eu fazer aqui. Vocês fizeram aí? Dá 10 mesmo, né? Então, o erro é que tá aqui, ó. Eu converti errado. Então, 20 dB, na verdade, não é 100, né? Isso é quanto? É 10, ó. Então, a minha frequência de corte, né, que é o ômega B, daria quanto? 10 Hz. Ok? Fizeram assim ou fizeram de outra forma? Está lento aqui. Esse AJW seria o ganho. É porque, tipo, o que me confundia muito é que tem dois ganhos, né? Isso, é Tem porque o um. ganho está em dB e o ganho, para você usar nas fórmulas, aquilo que o Ali explicou na primeira fórmula, né? Você precisa converter para volts por volt, entendeu? Então, se eu converter 20 dB, entendeu? É aquela fórmula lá, 20, quando eu quero converter, né? 20 é igual a 20 log, né? Sim. De um ganho aqui, ó, certo? O que eu tô comentando é que são dois ganhos, né? Um em CC e outro em CA, né? Isso, porque esse aqui é o ganho do próprio amplificador em malha aberta, é como quando ele não está ligado em nenhum canto, entendeu? Que é característica dele, entendeu? Então isso aí Sim. os fabricantes especificam, entendeu?
uma boa coisa da gente fazer análise quando a gente está trabalhando com amplificadores operacionais não ideais é sempre consultar o fabricante. O fabricante faz vários testes, entendeu? E muitas vezes de frequência, de ganho, tá entendendo? Uhum. Então, geralmente é característica desse ampliómetro, certo? Que é Vocês o fizeram JW, né? isso. Aí aqui, como está todo mundo na fórmula, não tem que ser em dB, então tem que converter, né? Esse ganho que foi dado aqui, né? De 20. Tá? Uhum. Entendeu? Entendi. Eu vou só apagar aqui. Deixa eu ver se tem espaço. Para tentar Pessoal, aproveitar. o Oi. amplificador operacional em si, ele Hum. pode tanto operar com CA, tanto com CC, ou... Pode. Você pode colocar. Agora depende, tem que ter alguns cuidados, né? Do ponto de vista de aplicação, entendeu? Quando você coloca um amplificador CC, né? Para amplificar sinais de contínuos, né? Então tem que levar aquelas considerações que a gente falou das não idealidades, né? Que a gente só discutiu, né, de forma superficial, já que a gente não conhece ainda o circuito interno. Então, quando você tem, você pode usar sim. Ele vai amplificar, desde que atendam aquelas especificações lá, né? Que não sature, né? Não passe daquele limiar lá da fonte de alimentação que a gente coloca, entendeu? Só Entendi. que, se tiver, por exemplo, sinais lá que a gente não conhece, que é o que acontece de forma real, você pode amplificar um ruído que não é do seu sinal original que você quer amplificar, entendeu? Aí você pode ter problemas lá na frente de você estar amplificando, até saturação amplificador, né? Mas não relativo ao sinal que você está querendo aplicar, mas sim por um offset que tem lá na entrada, entendeu? Então tem que ter esse cuidado aí do ponto de vista prático, entendeu? Uhum. Compreendo, pessoal. Obrigado. Certo? Então, a minha frequência de corte, né, é essa daqui, 10 dB. Então, vou só colocar aqui de lado, né? Ele pediu aqui a primeira, que é, e depois ele pede o ganho agora em quanto? Em, né, a sinal alternativo que representa a frequência de corte, que a gente calculou, e o ganho agora que seria em 10K. Então, lembre-se que no amplificador não ideal, esse ganho ele vai diminuindo à medida que a frequência aumenta, não é isso? Então, ele está perguntando isso. Com base já na frequência de corte, eu posso voltar lá para aquela formulação, né, que é essa aqui, ó. Então, como é que vai ser o ganho de A de J ômega, né, para, qual foi a frequência que ele botou aqui? 10K, né, para ômega, vou até colocar ômega igual a 2πf, ok? Só que aqui é F igual a 10K, né? Posso estar substituindo. Então, quando eu fizer isso, aí olhar para essa fórmula aqui de novo, o que é que eu vou ter? Que meu ganho vai ser quanto? A0, que é 10 a quinta, vezes ômega B. Ômega B é quanto? 10, que a gente acabou de calcular, não é isso? Dividido pela minha frequência, né? Que seria quanto? 10K, não é isso? Ou simplesmente 10 elevado a terceira aqui, ó. Quando eu fizer isso, eu vou obter um ganho de quanto? Esse 10 corta com esse 10 de 100, né? Ok? Quando eu converto para dB, então seria isso aqui, né? O ganho de dB, vou colocar até assim, seria 20 log de quanto? De 100, não é isso? E o ganho aqui ia dar quanto? 40 dB, ok? Seria a letra B, né? Aqui Esse nessa ganho não frase. seria o A0, não? Oi? Esse ganho não seria o A0, não? O A0, nessa referência, é o ganho em malha aberta, que é característica do amplificador, que no início ele é bem alto, entendeu? Só que, como eu falei, no amplificador não ideal, Cleberson, à medida que você aumenta a frequência, o que, é que acontece com esse ganho? Ele tende a cair, que é aquela figura aqui de cima. Tá vendo? Ah, sim. Entendeu? Então esse A0 é como se fosse aqui, ó, o ganho aqui em malha aberta, né? Então eu calculei para 10K. Beleza que a referência aqui é outra, mas a tendência é que esse ganho vá caindo. Nesse caso, a gente calculou uma frequência bem curta aqui, né? 10 Hz, entendeu? Aí ele Sim. começou a cair. Então você vê que o ganho foi diminuindo até chegar a 0 dB, ok? Ok. Dúvidas? Vocês Professor, fizeram assim? consegue me ouvir? Sim. Na nona questão, a resposta é a letra C, não?
Ah, tá certo. Eu fiz certo, mas marquei errado, não é isso? Isso aí. Ah, então desculpa, pessoal. Exato, tá correto. É porque é parecido, né? Os números. Um sinal muda tudo, né? Tá dando um lagzinho aqui no meu. É. Pronto, pessoal, é isso. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Professor, tem uma dúvida. Nessa questão nova, o senhor falou há pouco que o ganho em malha aberta ele seria constante em 34 dB, é isso? E em malha fechada, quando você vai variando, aumentando a frequência, você vai diminuindo o ganho. Isso. É isso mesmo? Isso, é porque aqui está uma questão literal também, né? Na verdade, ele começa a cair um pouco antes, né? Então, até aqui, né, ele manteria ali 34 dB, não é isso? E depois ia caindo. Eu não sei se... Qual era a sua dúvida mesmo? Assim, se... Era questão de conceito. Que se em malha fechada, em malha aberta, o senhor falou que só em malha fechada eu aumento a frequência, eu diminuo o ganho. Em malha aberta isso não acontece. Isso, que é a característica... Porque em malha aberta é como se eu não alimentasse esse cara, né? Isso aqui está em malha fechada, digamos assim, né? Não existe isso aqui, ó, em malha aberta, só ele, né? Entendi. Ok. Obrigado, professor. Nada. Eu só não sei quem é o nome. Adelson. Adelson, né? Pode ir falando, eu não conheço vocês. Agora eu estou vendo vocês. Eu descompartilhei, eu não sei se tem alguma outra dúvida. Mas é isso, né? Vocês resolveram de alguma forma alternativa, ou diferente, ou tem alguma coisa para acrescentar? Acho que o Renato está com o microfone aberto, não sei se ele quer falar. Resolvi assim mesmo, professor. Foi diferente, não. Foi igualzinho. Não, tranquilo. Então é isso. Se você não tiver mais dúvida. Agora que eu vi o combinado de Renato, né? No chat, eu vi agora, Renato. Mas eu acho que a Adelson, né? Foi a Adelson ou foi outro, cara, outro aluno, eu não lembro, que corrigiu lá. Ok, pessoal? Então é isso. Já estão estudando os vídeos aí para a próxima semana, dessa semana, quer dizer? Vou assistir hoje, professor. Mais tarde, quando eu largar da empresa. Ah, tu tá estagiando, né? Não, Bruno, eu tô né? trabalhando. Tá trabalhando? Eita, que Isso. bom, Bruno. Aí quando eu largar... Pessoal, se então ninguém tiver mais alguma dúvida, então a gente encerra por aqui, né? Algum equívoco na lista aí que eu fui resolvendo, eu tinha até resolvido do lado, mas acabei resolvendo junto aqui com vocês, então... Mas foi isso mesmo, né? Alguma inconsistência? Não, professor, tá tudo certinho. Então tá bom, pessoal. Se não tem mais dúvida, eu vou encerrar por aqui, vou pedir para o Elias parar a gravação e vocês estão liberados. Valeu, professor.